Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 6 de junho, né? Terça-feira de uma semana bem curta, porém uma semana que trouxe alguns dados econômicos que são bem interessantes, né? Que vem corroborar aí o aumento da taxa de juros lá pelo BCE e a manutenção da taxa de juros pelo Fed, né? Então isso acaba mudando um pouco mais a composição da carteira dos investidores no mundo afora, beleza? Quando a gente olha o mundo todo hoje, né, a Ásia, a Europa, futuros americanos, está todo mundo bastante neutro, né? Nós temos ali a Ásia fechando sem uma direção única, né? Destaque aí para Nikkei no Japão e Kospi da Coreia, que subiram bem ali, Nikkei subindo 0,9%, Kospi da Coreia subindo 0,5% e até Taiwan ali subiu bem, né? Só que o restante dos índices asiáticos, né, e da Ásia e Pacífico acabaram fechando no campo negativo, né? Nós tivemos o Banco da Austrália, Banco Central da Austrália, subindo 25 base points, né, levando a sua taxa referencial aí para 4,1, até mesmo contrariando as expectativas do mercado, beleza? Bom, olhando a Europa que tivemos alguns dados que não foram tão bons assim, né? Nós tivemos ali a confirmação da inflação na Holanda, né? A Holanda teve a sua taxa de inflação em 6,1, acima dos 5,2 que foram feitos na leitura de abril, e nós tivemos aí uma redução, né? Um declínio em frente às encomendas da fábrica lá na Alemanha. A Alemanha é a principal economia da zona do euro, né? E juntando essa questão, né, desses dados na Europa, mais a fala da Christine Lagarde e dos diretores do BCE, que a Europa, né, o BCE, pretende manter a sua elevação da taxa de juros para mais de 25 base points, isso acaba trazendo os mercados para uma realização, né, depois de termos aí algumas sessões de alta. Então, essa realização no mundo, ainda mais numa semana que não tem tantos indicadores pesados assim para sair, isso é até mesmo natural. Beleza? Bom, a meta lá da inflação na zona do euro são 2%, assim como lá nos Estados Unidos. E nós temos ali uma inflação, né? Os dados mais recentes mostraram que a inflação desacelerou mais do que o esperado, né? Para maio, para 6,1%, mas ainda está distante dos 2%. Então, pode ser que a zona do euro, né? O BCE, vai elevar sua taxa de juros e vai permanecer com essa taxa de juros elevada por um bom tempo, né? Até arrefecer mais ainda essa inflação. Desde que as atividades econômicas não retraiam, né? Para poder que venha a levar a economia da Europa ali na zona do euro para uma recessão, né? Então, bom é sempre avaliar ali como é que está o crescimento do PIB. Então, até o momento, a economia mostra-se resiliente e começando uma redução na questão da inflação, beleza? Então, tem espaço aí para aumentar ainda mais a taxa de juros, beleza? Bom, falando dos Estados Unidos, nós temos ali o futuro S&P basicamente neutro, né? 0,18% de queda. Então, mostra o mundo todo de neutro para baixo. Se o nosso Ibovespa for contagiado, vamos botar assim, pelo exterior, nós podemos ter um Ibovespa aí caindo, né? Nós temos aí o petróleo cedendo forte, né? Quase que 2% de alta, de baixa, desculpa. Essa redução do petróleo se deu depois da digestão sobre a divulgação do corte pela OPEP+, só que esse corte foi de um player somente, né? Somente a Arábia Saudita vai cortar ali a sua produção. Porém, outros players não gostaram disso, vão continuar com a sua produção e alguns até mesmo podem vir a aumentar a produção de petróleo. Então, isso fez com que a cotação que nós tivemos aí, aquela subida forte do petróleo, o petróleo hoje devolvendo, né, um pouco mais. Até porque nós temos a China que não desenvolveu a sua economia conforme o esperado, né? O mercado esperava um crescimento mais forte da China, então essa demanda que viria pela China, isso acabou não ocorrendo. Então, faz com que o mercado fique um pouco mais tranquilo. Por outro lado, nós temos uma outra commodity que impacta também no nosso Ibovespa, que é o minério de ferro, né? Que está subindo aí 1,3% de alta. Isso é positivo, né, para a nossa querida Vale, porém as ADRs lá nos Estados Unidos, assim como os futuros americanos estão cedendo, as ADRs acabam ficando no campo negativo, né? No início, a Vale estava até levemente positiva, 0,29% de alta, mas já acabou devolvendo isso.
beleza? Então, depois da alta que nós tivemos da Vale na sessão de sexta-feira, na segunda, ontem, nós já tivemos até uma Vale reduzindo um pouco mais, fazendo essa realização. A gente já vai mostrar ali no Ibovão da Massa, beleza? O minério de ferro está subindo devido a uma perspectiva de lançamento de um pacote, né, para estimular o setor imobiliário lá na China. Estimulando esse setor, isso pode vir a trazer mais construção e isso mais demanda sobre o minério de ferro, mais sobre a commodity. Isso faz com que os preços comecem a subir. Vamos ver se esse pacote realmente vai acontecer assim como teve no setor bancário ou não. Se não houver, a gente vai ver uma realização ali no minério de ferro e, consequentemente, as nossas mineradoras sentindo também na pele essa emoção. Beleza? Bom, vamos falar agora aqui de Brasil, né? Já que, antes de falar de Brasil, só falar sobre o Fed, né? Agora nós temos os Fed Boys sem as falas deles, né, constantes, porque já começa a entrar naquele período de silêncio, né? Porque estamos próximos aí à reunião do Fed. Então, ali a CME já começa a precificar 80% de manutenção da taxa de juros pelo Fed, então isso pode ser positivo para o nosso real, e a doleta aqui sentiu um pouco mais, né? Começar a cair, assim como teve uma realização ontem, beleza? Devido aos dados que já corroboraram que as atividades econômicas nos Estados Unidos estão sentindo um pouco mais. Então, o Fed tende a segurar um pouco a subida da taxa de juros, essa é a expectativa do mercado. Então, isso pode ser positivo para o nosso Ibovão da Massa. Beleza? Falando de Bovespa, vamos agora trazer aqui o nosso Ibovão. Bom, Ibovão da Massa que subiu 0,12% aí de alta, ficou levemente positivo, né? Então ficou de neutro para alta. Um volume financeiro basicamente aí abaixo da média, até porque é uma semana um pouco mais travada, foi início de uma semana, é uma semana que nós temos um feriado na quinta-feira, né? Então as expectativas ficam muito voltadas para os dados de inflação. E isso fez até com que fazem com que os nossos DIs começam a realizar um pouco mais, né? Campos Neto já vem mencionando sobre essa desaceleração do núcleo. Alguns economistas falam sobre a questão da subida dos juros neutros. Então, isso acaba trazendo os nossos DIs para baixo, trazendo um pouco mais de tração, consequentemente, para o nosso Ibovespa, né? Nós temos o arcabouço fiscal seguindo lá para o Senado. Lira falando ontem que pode ter uma mudança no texto lá no Senado. O Lira ontem que até estava um pouco mais brando, né? Porque o Lira estava bem quente, né? Durante esses últimos dias, né? Dando umas chicotadas lá no governo. Mas o Lula fez uma articulação muito grande ali na Câmara, inclusive com o líder da Câmara ali, né? O presidente da Câmara, o Arthur Lira. Então, o Lira acabou ficando um pouco mais brando, né? Sendo um pouco mais dovish com o governo, certo? E o Lula começou agora a fazer as suas articulações ali no Senado para poder andar tanto a questão do arcabouço fiscal, quanto começou a ganhar vulto, né? Mais vulto ali a pauta da reforma tributária. Inclusive, o Lira mencionando que é possível começar essa votação, colocar a pauta ali antes do recesso do primeiro semestre. Então, para ver como essa articulação do governo vem fazendo, né, nas pautas ali do Congresso. Beleza? Bom, dito isso, nós tivemos ontem também o lançamento lá da questão do crédito, né, dos descontos para os veículos, tanto o caminhão como ônibus, van e os automóveis de passeio. Então, vai ter esse desconto. Parte desse pacote vai vir pela reoneração do diesel, né? Então, parte disso vai vir pela reoneração. Bom, isso tende a alavancar um pouco mais a indústria automobilística, né? Que estava com seus pátios bem abarrotados, bem cheios. Então, isso tende a vir com uma resposta melhor para a economia. Beleza? Bom, olhando aqui o nosso Bovespa, nós subimos aí 1,012% de alta, basicamente neutro. Eu mencionei que tinha espaço e cenário para vir buscar aqui os 114 mil pontos. Fechamos ali em 112.690. Isso foi positivo. Hoje nós temos um mercado um pouco mais travado lá fora, porém internamente
nós temos pontos positivos, né? A questão daquela briga política que começou, o Lira começou a esquentar, deu uma abrandada, então isso tende a refletir nos nossos mercados, beleza? Vamos ver como é que fechou aqui as empresas do Ibovespa. Nós tivemos Vale fazendo uma realização, né? 0,8% aí de queda, depois de uma forte alta. Nós tivemos aí o setor de petróleo e biocombustível subindo, né? Então, nós tivemos Petrobras com 1%, a Prio basicamente neutra. Nós tivemos o setor financeiro com maior volume transacionado ontem, né? E basicamente ali neutro, 0,22% de alta para o YouTube, BBAS com 0,3% de alta, B3SA com 0,3% ali de alta e somente Bradescão da Massa despontando aí, subindo quase que 2%. Beleza? O restante das ações começaram numa realização, então o mercado bem travado, o mercado morno, hoje tende a ficar a mesma coisa, né? Hoje tende a ficar a mesma coisa, até porque o externo vem mostrando isso. Aqui a nossa posição da carteira pública, eu vou gravar um vídeo hoje à noite, né? Que a gente vai lançar esse vídeo na quarta-feira ou hoje mesmo. Hoje pode ser que eu lance esse vídeo e na quarta-feira a gente vem com o Descomplicando Finanças, beleza? Para a gente poder mostrar quais foram as ações que entraram ontem na nossa carteira. Tivemos aí mudança aqui Mudança não, acrescentamos algumas ações e eu vou mostrar por qual motivo e qual foi a estratégia pelos esses ativos que entraram. Beleza? Bom, vamos seguir aqui para o nosso calendário. O que mostra hoje, né? Tirar aqui a semana. Vamos mostrar hoje os impactos, como é que estão. Beleza? Tudo aqui lindo. Beleza? Vamos lá. Bom, hoje nós temos o registro de autoveículos novos, né? E a produção do autos veículos, que vão sair ali às 10 horas da manhã. Otimismo econômico e variação do estoque de petróleo bruto, API. Ou seja, a única coisa que pode vir a mexer um pouco mais com os mercados é o estoque de petróleo bruto, só que já sai no fechamento do mercado, ou seja, agenda extremamente vazia, nada para acontecer, beleza? Bom, teve só um problema técnico. Bom, o que eu vou pedir para vocês hoje, né? Que eu acabei não falando lá no início do vídeo. Se você assistiu até aqui, se inscreva no canal, dê aquele like, curta esse vídeo. Pelo amor de Deus, né? Vamos botar aí esse vídeo para andar cada vez mais aqui no nosso YouTube. Nosso canal está crescendo, está sendo bem bacana. A quantidade de pessoas assistindo também está subindo. Isso está sendo bem positivo para a gente aqui. Vamos ver só como é que ficou a nossa querida Vale. Né? A Vale teve essa realização aqui, mas permaneceu basicamente ali na casa ali dos 67 dólares, ó, na casa de 67 reais. Pode ser que hoje Vale tenha uma lateralização, mas fique levemente positivo ou levemente negativo, né? Não vejo uma queda tão brusca assim para Vale, já que o minério de ferro está subindo e tem a expectativa desse pacote com a China. Beleza? Bom, não vou falar sobre a carteira pública e nem vou falar nada sobre as ações, porque hoje à noite terá esse vídeo falando da carteira pública. Então, fiquem atentos ao vídeo que vai ser lançado hoje, beleza? Bom, no mais, muita cautela, ainda mais a galera do day trade, a galera que fica girando ali no mercado. Hoje tem de ser um dia mais travado. O mercado lá fora está travado, não tem agenda econômica para suprir volume e volatilidade no mercado hoje. Então, muita atenção para não fazer besteira com o seu capital, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Até mais tarde com a carteira pública. Até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!